expositor terá que uma proposta, por conta do tempo, a gente teve que reduzir um pouco, vai ficar em 25 minutos de exposição com tolerância de 5. E os debatedores, 15 minutos, 10 minutos para cada um, tolerância de 5, tá bom? Ok. Então, passo a palavra primeiramente para a professora falar sobre as relações sociais de gênero. Por favor. Bom dia a toda essa representação do Sindicato do Fisco, do Nordeste e da região Norte, né? E me parece que também tem representação de outros estados. Esse tema, relações sociais de gênero, é um tema novo dentro do movimento sindical. E é também um tema novo em outras áreas, em outros espaços institucionais. Mas é um tema que eu considero um tema extremamente importante a ser discutido dentro desse espaço. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque a dimensão humana, o ser homem e o ser mulher, não se materializa apenas na questão da produção, no espaço do trabalho, na questão econômica. Nós, seres humanos, homens e mulheres, nós temos um conjunto imenso de dimensões que precisam ser considerados nos vários espaços aonde esse ser humano circula. O que é que eu quero dizer com isso? Que nós temos a dimensão econômica, a dimensão cultural, a dimensão social, a dimensão afetiva, a dimensão emocional. Nós somos formados, o nosso corpo social, corpo biológico, ele é formado por um conjunto de necessidades, por um conjunto de dimensões. E quando nós adentramos o espaço do trabalho, nós não nos compartimentalizamos, nós não deixamos em casa as nossas outras dimensões. Nós levamos essas dimensões conosco para todos os espaços por onde nós circulamos, não é verdade? E aí, o que é, digamos, por que essa discussão das relações sociais de gênero adentram espaços hoje os mais inusitados ou os mais inesperados possíveis? Como, por exemplo, a escola, o trabalho, o sindicato, o partido político, a máquina estatal, a igreja. Nós temos hoje, felizmente, na maioria desses espaços ditos públicos, na maioria das instituições formais da nossa sociedade, há entrada dessa discussão, desse tema. Por que também? Por qual um outro motivo? Além desse motivo de nós sermos formados por todas essas dimensões, a dimensão intelectual, a dimensão cognitiva. Também por quê? Porque nesses espaços transitam homens e mulheres. As mulheres conquistaram nos últimos 40 anos, esse espaço público, o espaço está conquistando o espaço político, está conquistando o espaço sindical, o espaço do trabalho, do mercado de trabalho, e também por isso, as relações sociais entre homens e mulheres começam a se redimensionar, a se ressignificar. E em função também disso, há necessidade do espaço sindical fazer essa discussão. E aí eu diria que quando a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, através dos seus sindicatos, ela introduziu e criou a Comissão Nacional da Mulher Trabalhadora, foi também com esse objetivo, de dar visibilidade a esse sujeito social, sujeito político, que começou a trazer para esse espaço sindical a discussão, a necessidade da discussão
de temáticas que antes não eram tratadas ou trabalhadas nesse espaço sindical. O movimento sindical, quando ele foi criado para defender os direitos dos trabalhadores. Ele foi criado para discutir a dimensão econômica das relações, mas no aspecto econômico, no aspecto jurídico, no aspecto trabalhista. E essa visão do sindicato era uma visão que enxergava esse homem, né, essa mulher, apenas na sua dimensão trabalhador. Trabalhador operário, trabalhador material, trabalhador intelectual, mas apenas na sua dimensão de trabalhador, né, na sua inserção no mercado de trabalho. A partir da década de 80, houve uma influência muito grande junto ao movimento sindical dos movimentos feministas. Os movimentos feministas já estavam na rua e já estavam dizendo, olha, as mulheres existem, elas existem também porque elas têm a necessidade de desenvolver outras dimensões suas, não apenas a dimensão de mãe, de esposa, de dona de casa, de avó, mas ela também quer desenvolver outras dimensões, ela está indo para o mercado de trabalho e ela quer ser enxergada no mercado de trabalho não apenas como trabalhadora. Foi a mulher que trouxe para o movimento sindical a necessidade da discussão de que o trabalhador e a trabalhadora têm um sexo, o sexo masculino e o sexo feminino. E entendo o sexo, a necessidade do movimento sindical também fazer uma discussão das dimensões humanas mais gerais. Não só essa dimensão de trabalhador, a dimensão da necessidade de uma discussão de reivindicações no campo econômico, no campo do trabalho, no campo jurídico. Nesse sentido, o que é que eu trouxe para conversar com vocês? Eu trouxe para conversar com vocês o que é que significa gênero, o que é que significa essa palavra, né? Esse conceito aí que apareceu. A gente sabe que é um conceito que tem vários significados. Gênero alimentício, né? A gente usa esse termo também nessa significação. Mas o que é que significa relações sociais de gênero? E aí eu gostaria de trazer um conceito anterior, para a gente compreender os dois conceitos. E aí a gente travar uma discussão sobre o que é que significa essa questão dentro do movimento sindical. Ora, quando se começou a discutir essa temática de gênero, esse termo, né, esse conceito, essa categoria, houve a necessidade de se trabalhar também o conceito de sexo. O que é sexo? Sexo masculino e sexo feminino. E o que é gênero? Gênero masculino e gênero feminino. Ora, quando a gente nasce com um sexo. E quem define o nosso sexo, o médico, a parteira ou o parteiro, aquela pessoa que primeiro vê a criança quando nasce, e até antes, não é? Quando faz aquele exame que identifica o sexo da criança, o sexo, ele é identificado, ele é marcado. Aquela criança vai receber a marca do masculino ou do feminino a partir da sua genitália, a partir dos órgãos sexuais. Se a gente se aquela criança tem próstata, aliás, não é externa a próstata, mas tem o saco escrotal, tem o pênis, aquela criança vai ser vai ser identificada como do sexo masculino, macho, não é? Homem. E quando nasce com a vagina, então a gente diz, é menina, não é? É mulher, é fêmea, é feminino. Então, é o sexo que vai determinar, aliás, é o órgão sexual que vai determinar o nosso sexo. Mas o que é que a sociedade, as instituições da nossa sociedade vão fazer com essa criança? Essa criança vai precisar mostrar
o seu órgão sexual, ou a família, ou a mãe, ou o avô, ou a avó, para que a visita, o visitante, identifique o sexo daquela criança? Não. Aí nós vamos colocar o que naquela criança? Símbolos, sinais, signos. Nós vamos colocar roupa, nós vamos colocar um brinco, nós vamos colocar um lacinho, nós vamos inscrever nessa criança, construir nessa criança, nesse corpo biológico, nesse sexo, nós vamos construir um corpo social, um corpo que vai circular na sociedade, para que a gente possa fazer a diferença do que é o masculino e do que é o feminino. Então, nós vamos construir uma educação, uma forma de ser, nós vamos instituir naquele corpo comportamentos, valores, através de todos esses sinais, esses signos, para que essa criança construa uma identidade masculina e uma identidade feminina, para que essa criança vá se constituindo como o gênero masculino e o gênero feminino. E aí não há mais necessidade de se mostrar a genitália dessa criança, né? Para que essa criança seja identificada como masculino e feminino. Porque até antes dessa criança nascer, quando a gente prepara o quarto da criança, a gente já vai colocando os signos, os sinais, os símbolos, os códigos. Ora, todas as instituições da nossa sociedade, elas naturalizaram, elas vão participar dessa formação desse corpo socializado, desse gênero masculino e desse gênero feminino. A primeira instituição é a família, é uma instituição forte, não é? Ela vai ter esse papel, é tão naturalizado que a gente não se apercebe de que está trabalhando nesse sentido, né? De construir uma identidade feminina e uma identidade masculina. É muito forte, é muito natural, é histórico, é cultural, e a gente não se apercebe de que está construindo um ser, um gênero, uma identidade para aquela criança que tem a genitália masculina e para aquela criança que tem a genitália feminina de formas diferenciadas. Ora, a família é a primeira instituição, você tem a vizinhança, você tem a igreja, você tem a escola, você tem... E à medida que esse entorno, não é, desse serzinho social, esse entorno, ele vai circulando em entornos mais distantes, essa criança vai recebendo influência dessas outras instituições que estão no entorno da família, da vizinhança, da escola, da igreja, do partido político, do sindicato, do Estado. Ou seja, a gente tem um mundo de máquinas, de equipamentos, de aparelhos, né? Aparelhos que funcionam para regular a formação dessas identidades masculina e feminina. Quando alguém foge desse padrão, o que é que a gente faz? Desse modelo, desse paradigma masculino e feminino, a gente reage, não é? A sociedade reage, desqualifica essa pessoa. Quando a mulher quer ser política, aí a gente diz, mulher não tem capacidade de ser política, mulher não sabe fazer política, eu não vou votar em mulher porque esse espaço não é dela. Então, a sociedade, ela desqualifica homens e mulheres. Se o homem adentra no mundo feminino, o homem vai varrer a casa, o homem vai lavar uma roupa, o homem vai tirar a mesa. Aí alguém desqualifica esse homem. Por quê? Porque ele está rompendo, fazendo rupturas com o modelo que foi instituído na nossa cabeça. Um modelo construído no nosso corpo biológico. E a gente passa a ser um corpo socializado para funcionar dentro desse modelo, certo? E aí é muito interessante isso. Se a gente observar, por exemplo, nos sindicatos, e aí eu fiz uma pesquisa
junto ao movimento sindical do Ceará, fiz uma pesquisa em 17 sindicatos cearenses, filiados à CUT, e o que foi que nós observamos no Ceará? No Ceará, nós observamos que o movimento sindical é um movimento masculino. Esse espaço é um espaço masculino. É um espaço... E aí, talvez, se a gente perguntar quantos homens e quantas mulheres tem na diretoria, né? Eu já ouvi falar que tem 2 mulheres e 8 homens, né? Então, vocês vejam, 7 homens e 2 mulheres. Aqui também na pesquisa eu identifiquei isso. Nós temos categorias, por exemplo, aqui no Ceará, a categoria da castanha, dos trabalhadores da castanha, a categoria dos bancários, a categoria da confecção feminina. Por exemplo, esses dois, da castanha e da confecção feminina, 90%, 98%. A categoria dos enfermeiros, mais de 90% da base dessa categoria social é formada por mulheres. Qual é a função social histórica? E aí que rapidamente eu queria trazer um pouco de como é que... Alguém sempre me pergunta, Gema, e como é que surge isso? Por que os homens são diferentes da mulher? É o biológico, é o biológico. Mas socialmente, por que as mulheres vão ser diferentes dos homens? Nos espaços sociais, né, de uma atividade humana. Lá. Aí eu venho estudando isso há muito tempo. E hoje eu estou chegando lá nos gregos ainda, Sócrates, Platão e Aristóteles. E o Platão, ele deu uma contribuição muito grande na formação do pensamento ocidental. Nós estamos numa sociedade ocidental, né? Nós não estamos na sociedade oriental. Então, o Platão, o Sócrates, o Platão e o Aristóteles, eles deram uma contribuição muito grande na formação do nosso pensamento e na formação da nossa prática, do nosso fazer cotidiano. E o Platão disse o seguinte: ora, o ser humano é formado de 2 mundos, o mundo do corpo e o mundo do espírito. E ele, então, disse: as atividades humanas do homem livre, o homem grego livre, deve acontecer num lugar chamado polis, que era o lugar público, era o lugar onde se exercitava a política, era o lugar onde se fazia a retórica, o desenvolvimento do aprimoramento da fala, do pensar, da dialética. E o lugar... E quem é que caberia no espaço da polis? Os homens livres. Eles estavam livres do trabalho doméstico, do trabalho da produção, e eles poderiam ter esse tempo para pensar, para contemplar. A gente não tem aquela visão de que filósofo, né, é desligado do mundo material. Vem de lá essa ideia. E aí o Platão diz: bom, a gente tem o mundo do espírito, que vai ser o lugar dos homens livres, a polis, e a gente tem o mundo do trabalho, da produção e da reprodução. Quem é que vai ficar nesse lugar? As mulheres, as crianças e os homens escravos. Por quê? Porque eles vão trabalhar no aspecto material mesmo, de pegar o peso, né? Os homens livres que iam para a polis não iam pegar peso, não iam trabalhar porque iam desgastar a sua energia que devia ser dirigida para trabalhar nessa atividade do pensar. Na hora que o Platão faz essa divisão do mundo do espírito e do mundo corporal, ele também cria uma hierarquia. Ele cria uma divisão de papéis sociais e divisão de atividades humanas. E a mulher fica historicamente inscrita na oikia, na oikos, que era a casa, que era o espaço da economia doméstica, porque naquela época ainda não existia a economia clássica. Tudo era economia doméstica. Ora, essa mulher, então, já vai, desde 2.400 anos atrás, colando no imaginário, vai se colando no imaginário de uma sociedade ocidental, que o lugar da mulher era o lugar
aonde ela iria desenvolver atividades coladas ao corpo biológico. A mulher sendo a reprodutora direta, né, da espécie humana, ela amamentando, a função social dela ia se colar ao corpo definitivamente. Então, até hoje, a gente diz, lugar da mulher em casa, né? A mulher que é a mãe, a mulher que amamenta, a mulher que é responsável pela administração da casa. É uma produção social que remonta ao Platão. Claro que a mulher não vai descolar, né? Ela continua com a função social da maternidade, da amamentação. Mas, colado a isso, se construiu no imaginário da sociedade que o lugar da mulher estava restrito ao fazer, ao cuidar, ao receber, e ao do homem ao prover. Quando acontece a Revolução Industrial, que a produção sai da economia doméstica e vai para o mundo público, né, vai para as indústrias, a produção se junta com a política, com a retórica, e fica lá na oiquia apenas a reprodução. E mais uma vez se mantém, se reforça, se atualiza a necessidade da mulher manter uma função social colada à casa. Ora, trazendo essa interpretação histórica, né, nós temos ainda hoje essa compreensão de que a mulher vai para o mundo do trabalho, a mulher vai trabalhar lá no fisco, mas é um complemento. O trabalho dela é complemento. Na verdade, essa mulher, o papel social principal dessa mulher ainda está colado ao mundo doméstico, ao mundo familiar. Por que os movimentos sociais, o movimento sindical hoje traz essa discussão de relações de gênero para vocês, para a gente? Primeiro, porque hoje nós temos uma participação grande da mulher no mercado de trabalho. E não é uma presença temporária. A mulher veio para o mercado do trabalho para ficar. Segundo, por que essa discussão no movimento sindical? Porque o ser humano, ele não tem só a dimensão produtiva, ele tem a dimensão afetiva, ele tem a dimensão emocional, e hoje há uma discussão de se construir novos homens e novas mulheres. O que significa discutir novos homens e novas mulheres? Novas relações sociais de gênero. Discutir numa perspectiva de que homens e mulheres possam viver com plenitude todas as suas dimensões. Primeiro, homens e mulheres têm diferenças. Quais são essas diferenças? São diferenças biológicas, são diferenças hormonais, né? Mas homens e mulheres, e principalmente as mulheres, lutam por igualdade, respeitando as diferenças. E que igualdade é essa? Igualdade numa perspectiva de construir um projeto de sociedade diferente. Um projeto de sociedade que há hoje uma denominação aí, né? Os movimentos ambientalistas dizem: nós precisamos construir um modelo de desenvolvimento, um paradigma novo chamado desenvolvimento sustentável, que considere principalmente a vida, né? A vida respeitando as dimensões das diferenças de gênero, de raça, de etnia e de geração. E o professor Antero trouxe muito bem para vocês essa dimensão da geração, né? Trazendo a discussão da qualidade de vida nessa etapa aí, digamos assim, mais à frente da vida humana. O que eu gostaria ainda de trazer para vocês é uma reflexão. A reflexão de que nós estamos vivendo um momento de transição. O fato de nós termos mulheres no mercado de trabalho, o fato de nós termos tido um movimento feminista que trabalhou numa perspectiva de criar nessa mulher uma dimensão de sujeito de direitos, de cidadania,
E vocês sabem que somente em 1934 foi que a mulher existiu socialmente. Foi quando ela começou a votar. A mulher não existia no mundo político até 1934. Então, a luta da mulher é muito recente. E essa mulher tem criado uma revolução de costumes, de valores muito grande na sociedade. E um questionamento nas relações entre homens e mulheres. Quando se discute gênero no movimento sindical, a gente discute numa perspectiva de olhar individualmente para a gente e olhar coletivamente, porque a gente está discutindo relações interpessoais. E nessa perspectiva, a discussão de gênero no movimento sindical, ela traz o que como desafio? Ela traz a necessidade de olharmos o outro, olharmos o homem e o homem olhar a mulher. Olhar na perspectiva da diferença. Quais são as diferenças que esses homens e essas mulheres querem manter para si? E quais são as diferenças que foram construídas pelas instituições e que provocam opressão, desigualdade, desqualificação, exclusão. Então, quando essa discussão adentra o movimento sindical, ela adentra com uma série de possibilidades de se discutir uma série de outras questões. E eu queria trazer essa temática nessa perspectiva de que a gente possa estar começando a discutir uma temática que é uma temática com certeza nova para vocês, mas uma temática que pulsa muito forte no cotidiano de vocês. Quando as mulheres se questionam dentro dos espaços do trabalho, quando as mulheres ocupam espaços tradicionalmente masculinos, quando as mulheres exercitam um formato de administração, de gestão diferente do formato masculino. E principalmente quando as mulheres trazem para o espaço público questões ditas do espaço privado. Obrigada.